No seu pior dia, você venceria o seu pior inimigo facilmente? Para conhecer a jornada da estratégia, clique no primeiro link da descrição. Eu me chamo Thiago Krasevski, não esquece de deixar o like nesse vídeo e nem de deixar nos comentários, Thiago conta comigo. Hoje eu vou te propor, não um desafio, mas uma tarefa, e tu vai cumprir. Por favor, cumpra, vai ser de fundamental importância para o teu desenvolvimento pessoal, tá? Lembra de Sócrates, conhece-te a ti mesmo, estava escrito lá no oráculo de Delfos, blá blá blá. O que isso significa? Conhecer a si próprio, saber suas tensões, suas influências, tá, N tipo de coisas. Agora, qual é o exercício aqui? Eu quero que tu vá pra frente de um espelho e olhe. Mas não é essas olhadas que tu dá superfluamente, sabe? Que tu olha o teu reflexo e ok, eu sou eu, continua a mesma coisa. Não. Hoje tu vai olhar para um espelho colocando a tua atenção, o teu foco, a tua consciência. Olha para si próprio, tenta se enxergar nesse espelho. Olha, sente a tua pele ali. Encoste em si próprio, veja os detalhes que formam tu como ser humano. É muito importante que tu faça isso porque tu vai começar a ver certas coisas como a tua postura talvez não ser das melhores. Tu vai ver que o teu posicionamento ao rir não é de um jeito agradável. Há N fatores ali que tu consegue mudar, que se resumem à linguagem corporal. Porque linguagem corporal não diz respeito do pescoço para baixo, não é a linguagem só do teu corpo. Linguagem corporal são microexpressões faciais também, tá? A forma que tu olha, tá? É importante. Eu quero que tu pegue a tua consciência, coloque ali e veja. Ok, hoje eu estou para baixo, eu sou assim, mas e se eu fosse alguém ilimitado, com confiança, como é que eu olharia para mim mesmo? O que se eu fosse confiante, diria ao olhar no espelho? Como que eu faria minha expressão de sarcasmo, de sorriso, se eu tivesse 100% de confiança em mim mesmo? Faça um ensaio mental. Imagine-se tendo a confiança ilimitada. Se tu quiser, pode pegar alguém que tu sabe que tem uma confiança muito inabalável. Pode ser um lutador, pode ser alguém que tu veja como referência. E imagine o que ele simularia na frente desse espelho. Só que visualize-se em primeira pessoa fazendo isso. Tu vai olhar, vai ver, ok, acho que alguém com mais imponência reagiria assim, riria assim. Talvez ao falar, tu pode também fazer um discurso silencioso para que não pareça louco na casa, né? Tipo, para que ninguém estranhe também, tu pode fazer um discurso silencioso olhando pro espelho. Se tu tivesse confiança, tu gesticularia com as mãos? Tu falaria um pouco mais sério? Estufaria o teu peito? Bom, aqui as características da confiança e o quão bem tu vai se sentir desenvolvendo mais alguns traços do que outros é por tua conta, tá? O importante é olhar algumas coisas que tu precisa suprimir ou substituir e ter consciência disso. Se tu não olhar pro espelho, para ti próprio, olha como a minha boca mexe enquanto eu falo, olha o meu sorriso como é e como deveria ser. Se tu não trazer isso para tua consciência, lembre-se, tudo aquilo que tu é inconsciente, que tu não sabe, é justamente o que vai te ferrar. Então, a linguagem corporal ela é fundamental pro seguinte fator, toda a tua comunicação tá baseada nela. Às vezes as pessoas não têm mal entendidos contigo. Do nada, assim, alguém disse, nossa, tu tá sendo muito arrogante. Mas na verdade a tua intenção não era essa. Tu foi arrogante sem querer, é porque a tua linguagem corporal transmitiu algo para aquela pessoa, sem tu perceber. Claro, a não ser nos casos que a pessoa é meio paranoica, mas aí é outros 500, tá? No geral, via de regra, quando acontece essa desconexão entre a comunicação entre tu e outra pessoa, é porque alguém posicionou a linguagem corporal de forma errada.
Imagina que eu chego em ti e digo o seguinte: eu te amo, eu te amo. O que tu vai pensar? Entendeu? Talvez a minha intenção seja as melhores do mundo e eu comunique com palavras que eu te amo, mas se a minha fisionomia, se a minha microexpressão facial é de ódio, tu vai... Epa, pera lá. Não dá... Não, eu confio mais na microexpressão facial. Nós, como seres humanos, não confiamos tanto assim nas palavras. Nós confiamos muito mais nas microexpressões faciais, na linguagem corporal, na autoconfiança do sujeito. Ai, eu vou te ensinar a ser rico e nós vamos enfrentar o sistema. Jura? É tu que vai me guiar? Sabe? Nós confiamos muito, por instinto, inatamente, na linguagem corporal dos outros. Portanto, é de fundamental relevância que tu observe deficiências, coisas que tu tem que suprimir, né? Singularidades, tudo isso em si próprio para modificar, substituir, melhorar, etc, etc. Agora, quando tu estiver na frente desse espelho, eu quero que tu faça uma exigência para si próprio. Tu vai olhar pro espelho com a consciência ali, ó, olhando pra tua face e vai dizer: eu exijo sucesso e ações e inteligências. E não é uma brincadeirinha, não é um desafio, é uma exigência de ti pra ti mesmo, pro teu eu do futuro. Sabe? Tu tem que fazer a conexão com o eu do futuro. É muito importante que, se tu quiser ter sucesso em algo, tu saiba mais ou menos as características que tu precisa ter no futuro. Se tu consegue visualizar na tua mente um corpo melhor do que hoje e tu pretende ser um atleta de fisiculturismo, por exemplo, tu tem que conectar o teu cérebro com a imagem do teu eu do futuro. Senão tu se perde no meio do caminho. É aquilo que Sêneca diz: para um barco que não sabe para onde tá indo, qualquer vento serve, tá? Então, essa exigência, olha aqui, eu vou me comprometer a ser de tal forma, fazer ações inteligentes, ela vai guiar tua consciência. Tu vai começar a pesar as coisas. Ficar no TikTok ou ler livros. Assistir um influenciador que desinfluencia coisas positivas ou assistir um intelectual. Tu começa a fazer esses pesos. Dormir corretamente ou passar mais horas no TikTok e amanhã me ferrar feio. Quando tu faz esses balanços, quando tu faz as métricas, olha, o benefício disso é X, o malefício disso é X, vou optar pela ação benéfica para mim, é aí que tu começa a construir, é aí que tu conectou de verdade com o teu eu do futuro, é aí que surge, então, a conexão com a responsabilidade real. Eu vou fazer. Não é porque o universo me mandou, não é porque os meus pais me obrigaram, não é porque na universidade foi dito, não é porque nada neste universo, além da minha consciência mesmo, quis. Eu quero dar o meu melhor. Eu quero ser inteligente. Eu quero ter um corpo que eu considero bonito. Eu quero ser uma referência intelectual, ou ao menos ter uma complexidade filosófica, uma envergadura filosófica de alto calibre. E isso é uma autoimposição, algo que tu vai exigir de si próprio, que nem o universo, nem os teus pais, nem a universidade, nem a igreja, ninguém pode fazer por ti. Não tem como eu chegar em ti e pegar tua mãozinha e dizer: vamos escrever, filhinho. Não. Porque se tu não tem esse comprometimento, não é algo que vem de ti. O que acontece? Dali a 5, 10 anos, frustração total.
Daqui a pouco foi dito pra ti, por exemplo, menina, que o certo é ser advogada e tu tem que ser advogada e vai fazer sim faculdade de direito. E na verdade o teu sonho, sei lá, era ser uma esposa ou uma escritora, N coisas. Mas tu se comprometeu com o que os outros sonharam pra ti, 5, 10 anos depois, frustração. Tem que trocar de rota no meio da vida. O mesmo vale para vocês homens. Vocês ficam seguindo, mas tal pessoa disse que tal coisa, mas o outro ali disse que tal coisa. Olha, se não veio dos gênios absolutos, e até algumas coisas que vieram dos gênios absolutos são questionáveis. Por quê? Porque nem mesmo um gênio absoluto tem o espaço de vida para ter todas as experiências possíveis. Por exemplo, quantos gênios absolutos foram, além de gênios, jogadores de futebol, lutadores de MMA e também fizeram pesquisas com chuchus, foram especialistas em chuchus? Não sei, nem sei se existe algum gênio absoluto que foi simultaneamente um polímata e mais essas coisas, sabe? Então, se no prazo de uma vida de um gênio, ele não pode ter a experiência de ser um jogador de futebol multimilionário, um dono de empresa, político, N tipos de coisas diferentes, então, em alguma medida, as opiniões desse gênio absoluto vai ficar atrás, vai ficar um pouco obscura, porque ele não teve a experiência. Toda inteligência vem da experiência, nem que seja mental. Albert Einstein, quando concedeu a teoria da relatividade, fez isso através de experimentos mentais. Muitos sujeitos como eu e tu, que lemos bastante literatura, adquirimos inteligência e sabedoria também através de experiências mentais, porque a gente não foi lá viver as cenas de fato, a gente as leu no livro e as imaginou. Agora, o engenheiro, ele tem a experiência e a sabedoria da engenheira por prática, por ele estar ali fazendo. O empresário, idem. O jogador de futebol, idem. O fisiculturista, idem. O boxeador, idem. Portanto, a sabedoria prática, a sabedoria, ao menos da prática mental, ela vem de te se colocar naquela situação e fazer, tá? Mas o fundamental aqui é que tu exija um compromisso sério, que seja impossível de te retroceder, de te ter sucesso e ações inteligentes. Guie a sua vida pensando, criando comparações, tá? Afinal de contas, todos nós temos o poder de sermos quem nós quisermos. Por quê? Porque nós temos o poder ilimitado de aprendizado. Não existe quem possa perturbar esta faculdade mental em ti. A não ser, é claro, que te grudem um porrete na cabeça ou estraguem o teu tecido neurológico. No entanto, se não houver esse tipo de coisa e tu continua apto com tuas faculdades mentais, continua na posse das tuas faculdades mentais, se tu consegue entender uma frase, o significado dessa frase, que é algo bem complexo de se fazer, mas que para nós é muito simples, mas o nosso cérebro comparou trilhões e trilhões de dados ali em alguns segundos, tu já tem poder de fazer o que quiser. Se tu consegue ler um livro e entender, não é possível impedir tu de virar um engenheiro, fisiculturista, médico, o que quer que tu tenha como desejo. A sabedoria, a aquisição da sabedoria, a cognição, o processo de cognição, que é a comparação de informações, a aquisição de informações e a recuperação de informações, ela nos deixa meio que ilimitado. Não tem quem possa te proibir de aprender a fazer estátuas como a deste
herói, guerreiro aqui. Não há como eu impedir tu, se tu ler este livro aqui, de compreender esse livro aqui. O nosso poder cognitivo, o nosso poder cerebral, portanto, é um poder completamente neutro. Tu também pode aprender a fazer o mal, tu também pode se tornar um líder pacifista, pode N tipos de coisas, desde que tu não deixe se levar pelo teu medo, pela tua angústia, por um monte de tensões e processos, né, que tu vai viver ao longo da vida. Se tu fica muito medroso também para enfrentar a vida, o que vai acontecer? Em algum momento tu vai retroceder. Mas também não sei, né? Vai que não dá para aprender tudo que a gente quer. Olha, enquanto tá vivo dá para aprender o que quiser. Agora, se tu dizer, não, mas depois dos 20 anos de idade, aí fica muito difícil de aprender, né? Pra ti. Pro resto dos seres humanos que não pensaram nisso, não foram bobos de colocar essa informação na sua cabeça, aprende normal. Na verdade, quanto mais velho, mais sábio se tu estiver lendo conforme o tempo. O auge da nossa ignorância é agora na nossa juventude. Isso é a nossa burrice máxima agora, entendeu? Por quê? Porque aos 45, 50 anos, 60, aí nós vamos estar com uma clareza, uma lucidez mental, com um arcabouço informacional gigantesco. E aí talvez alguns de vocês que escutaram eu dizendo isso hoje vão entender lá com 50, 60 anos. Olha, não existe limite de aprendizado. Não existe como parar alguém que se acha imparável. Só que até vocês compreenderem isso, lendo e lendo e lendo, demora um pouquinho às vezes. Alguns que confiam mais em mim quando eu digo algo, vão lá e observam. Não, é verdade, dá pra eu ler 300 livros aqui, ninguém pode me impedir de se tornar um filósofo, um sociólogo, um historiador da linguagem, um historiador da filosofia, etc, etc. Alguns de vocês que tentam prestar atenção e pegar a informação que eu disse e olhar pra realidade. Olha, concatena ou não concatena com a realidade? Quem fazer isso já vai perceber de cara, não precisa esperar até os 45, 50 anos. Ou, em uma frase melhor, que é do cara que desenvolveu o método CIS, o Paulo Vieira, eu demorei 30 e poucos anos para descobrir que a responsabilidade era toda minha. Sim, nós somos responsáveis pela nossa existência. Não 100%, né? Óbvio que há tensões de fora, por exemplo, se alguém invadisse o Brasil, aí a gente não teria que ir pra guerra e não teria tido um pouco de responsabilidade nisso. Claro que, em síntese, até o nosso voto, tipo, se o nosso presidente vai lá e provoca uma guerra, a gente contribui um pouco, entendeu? Ou a gente foi omisso na política, ou a gente não calculou bem. Aqui não importa. Um pouquinho de responsabilidade talvez nós tenhamos. Em alguns casos, não, mas em alguns casos, sim. Então aqui é importante a gente ir na contramão desse discurso de se aceite como é, você é perfeito, você é maravilhoso, você é lindo, nossa, não corrija suas singularidades e particularidades que são terríveis. O caramba, velho, o caramba, só um pouquinho. Corrija-se, modifique-se, torne-se melhor. A sociedade vai dizer pra ti, não, tu é perfeito do jeito que tu é. A militância vai dizer isso também. Porque, vai que cause baixa autoestima no sujeito. Olha, se o sujeito é pouco mesmo, é medíocre intelectualmente, não tem bons modos, não tem um conjunto de coisas só pra conseguir viver na sociedade, só pra se encaixar, entre aspas, para viver na sociedade... Aí, se ele tem baixa autoestima, ele é o quê? Um pobre, coitado, uma vítima do sistema. Não, ele é realista. Se tu tem baixa autoestima e não tem vocabulário, não tem informação, não sabe dialogar, não sabe fazer dinheiro, não sabe se comportar com o sexo oposto, não sabe paquerar, não sabe... N coisa, aí tu é realista. Essa autoestima é algo te dizendo, pelo amor de Deus... Faça algo pela vida.
essa autoestima baixa, essa fraqueza na tua autoestima, é o teu espírito dizendo, eu tenho mais potencial, vamos! Dá pra estudar a linguagem e mudar o rumo da história da humanidade, vamos! Tá se sentindo mal com o corpo, dá pra mudar, come direito, faz exercício, muda! Entendeu? Possibilidades é o que não faltam. Agora, a sociedade vai vir pra ti e vai dizer, nossa, tu é perfeito, tu é maravilhoso, que coisa mais linda. Mas ninguém vai querer abraçar o teu projeto, ninguém vai querer namorar contigo, ninguém vai querer comprar os teus produtos, ninguém vai se sentir atraído por ti. Mas na hora de falar como te amam e te aceitam, aí pode ter certeza que a sociedade é quase a reencarnação de Cristo. Mas na hora de te ajudar de verdade, aí meio que eles preferem o cara que tá se cuidando, meio que é preferível a pessoa que lê mais, meio que é preferível o sujeito que tem mobilidade social. Mas na hora do discursinho bonito, ai, olha que artistinha bonito, ele me ama do jeito que eu sou. Ué, mas por que ele tá namorando com alguém que não faz sentido? Deve ser porque isso chama-se sofisma, uma não correspondência bionívoca entre o que é falado e o que se pensa. O sujeito pensa um negócio, mas vai lá e fala outro, porque beautiful people. Como assim que eu vou jogar na cara do sujeito que ele é medíocre intelectualmente? Ele vai se sentir mal e vai parar de me acompanhar. Isso é para corajosos, não para covardes. Isso é para os imponentes. Isso é para quem quer o teu bem também. Não vai nessa, o sujeito que te manda, ai, seja fraquinho, não vão te mandar ser fraquinho, na verdade eles vão dizer, tipo, se aceite com as suas fraquezas e vulnerabilidades, sinta tranquilo com isso. É um sujeito covarde que quer o teu mal. Justamente o cara que tá te dando uma pedrada na cara e falando, estuda mais pra não ser um porcaria, treina mais para não correr um risco de um assalto na noite. E sim, isso é comprovado estatisticamente, bandidos procuram pessoas mais vulneráveis. Então, o sujeito que diz isso quer o teu bem. O problema é que as pessoas querem ouvir o que é bom para os ouvidos, sem fazer uma investigação, sem fazer uma análise. Bom, esses dias eu vi um pastor dizendo, não, tu é Deus, Deus é tudo, então tu é Deus. Olha, o dia que eu escutar isso em algum lugar, eu saio levanto e vou embora na hora. Ah, tu é Deus? Então tá, vem cá, cria matéria aqui na minha frente, por obséquio, faça. Não é Deus? Demonstra aí, entendeu? Até onde eu sei, e aqui a minha ignorância fala mais alto, o que foi deixado para nós em relação a Deus foi a capacidade de operar milagres, ajudar pessoas. Por exemplo, Padre Pio curava muitas pessoas, chegou a ressuscitar alguém, né? Existe um outro fator que é interessantíssimo na natureza humana, chama-se arrogância. O que eu desconheço não existe, o que eu não sei então não é verdade. Ai, se tal pessoa parece maldosa, então ela é maldosa. Na nossa sociedade brasileira, acredite se quiser, o discurso popular é eu quero humildade, mas tá todo mundo sendo um bando de arrogante, idiota, estúpido, que confia só na sua própria arrogância e cegueira intelectual. Isso não é nenhum eufemismo. As pessoas negam-se a ver o óbvio. Tá lá um sujeito que não inventou uma doença, alguém inventou um bordão. Ah, esse cara é genocida. Pronto, agora esse cara é genocida. E aí tu argumenta, pô, mas não foi. Não, é genocida. Ou seja, o sujeito tá usando a própria ignorância para validar algo que ele supôs. Ou tá lá, 3.000 evidências que um sujeito é o maior corrupto de toda a história. Não, mas ele é o pai das pessoas de tal classe. Então, o que me resta? Acusar de ignorância é pouco. O discurso popular, não, nós não precisamos aprender a nos defender, nós precisamos de educação. E aí eu pergunto, quantos livros tu leu mês passado? Nenhum, mas nós precisamos de educação.
Se a educação não é algo individual, eu não sei o que é. Porque assim, até onde consta na minha investigação da vida, quando o cientista aprende e descobre algo novo, eu não aprendo isso automaticamente, ele tem que vir e me contar o que significa. Então, o progresso do conhecimento humano, dos cientistas, até onde vai o conhecimento humano, não é até onde vai o meu conhecimento. Uma sociedade baseada na educação não é uma sociedade elitista que é baseada no conhecimento dos cientistas de sua época, dos filósofos, das pessoas que investigaram a realidade em sua época, mas sim baseada na educação individual. Educação individual, autodidatismo. Portanto, o sujeito que diz nós precisamos de mais educação, ele está dizendo que todo mundo deveria ler mais e, portanto, se ele acha isso, ele próprio deveria ser o exemplo. Lembra de Mahatma Gandhi? O que você quer mudar no mundo, mude primeiro em você? Este é o único caminho que existe para mudar o mundo. Sabe como é que eu convenço N pessoas no rumo da política, no rumo da vida intelectual? É quando eu chego e argumento, olha, o especialista tal disse tal e tal e tal coisa. Os argumentos a favor e contra disso que tu tá dizendo são os seguintes. E aí eu demonstro ter um repertório informacional menos rudimentar do que o da pessoa e, portanto, credibilidade. Entendeu? Por mais que a minha vozinha não passe credibilidade, eu sei que não passa, a minha argumentação passa. Se a pessoa não for arrogante, claro. Agora, a maioria das pessoas, ela vai ser arrogante. Elas irão serem arrogantes. E a arrogância é algo que é preconceito, tá? Se tu tem arrogância, tu tem preconceitos, tabus, tá? É isso que a arrogância é. Porque a arrogância, ela não permite que tu dialogue com outras pessoas. Ah, o Elon Musk entrou por essa porta. Ah, bilionário feioso, você está não sei o que. Calado, velho. O que tu deveria fazer se o Elon Musk entrar pela porta é... Caramba, velho, como é que tu aguenta aí 16 horas de trampo? Caramba, velho, como é que tu junta tanto dinheiro? Como é que tu se tornou um especialista no jogo da vida? Entendeu? Só que a maioria das pessoas, ela julga, esta estátua aqui, ela é feiosa, então não significa nada e, portanto, é terrível e agora é um monstro. É só uma estátua, tá? É um barro aqui. Mas agora, na cabeça de alguém que pensou que era uma estátua terrível, agora esta estátua é o monstro apocalíptico. A nossa sociedade tá cheia de pessoas assim. Pensam que alguém é maravilhoso, incorruptível, impersuadível, e aí dizem que é o herói, e o outro é um monstro. A nossa sociedade é de uma puerilidade que beira aos mitos, sabe? É bem coisinha de tribo arcaica, só que a gente tá com celular, tá com bomba nuclear, tá com N livros de filósofos maravilhosos, de cientistas que foram nas fronteiras do limite do conhecimento humano. E aí a sociedadezinha tá, ai, este é meu herói, ai, mas aquele feioso, ai, mas a revolução, ai, mas esse sistema capitalista opressor, ai, mas os neoliberais, ai, mas o discurso de ódio. É de uma infantilidade grotesca. Parece que 95% das pessoas estão simplesmente dormindo numa arrogância impenetrável. O sujeito apanha de todo lado com fatos e fatos e fatos na cara e ele nega-se a olhar para a realidade. Nega-se com absoluta inflexibilidade. E é isso que nós devemos evitar. Se vocês querem alcançar um patamar superior, deve-se evitar a arrogância. Ah, mas alguém me falou mal de uma ideologia. Vai lá e lê pra ver se é verdade ou não é. Alguém me falou mal de alguém. Vai lá e pesquisa pra ver se isso é verdade, ao invés de sair discutindo por aí. Olha, esses dias eu tava num bar e o sujeito... Não, porque eu sou maior que o Olavo de Carvalho. Não sabia nem argumentar
tá a anta, velho, dizendo que era maior que o Olavo. Meu Deus do céu, o cara criou uma imagem completamente mental e distorcida de quem foi Olavo de Carvalho e presumiu ser superior. Em que mundo? Em que mundo isso pode acontecer? Tudo bem tu ser alguém superior e saber das diferenças e distâncias cognitivas. No entanto, alguém que nunca assistiu o sujeito dizer que é superior ao sujeito, como que a pessoa sabe de onde tirou que é? Não faz nenhum sentido. É que nem eu dizer o seguinte: nossa, eu sou muito maior que Heráclito e Parmênides em conhecimento, sendo que eu nunca li Heráclito e Parmênides. Só sei algumas frases, algumas citações batidas que todo mundo sabe. Mas aí eu vou dizer, não, eu superei eles, eu sou muito maior que eles. O que eles disseram? Ah, não sei. Tá vendo? É a arrogância das pessoas que faz isso com elas. Outra coisa comum, vigente na nossa época, é o seguinte: as pessoas fazem um esforço monstruosamente doloroso para evitar sofrer, sentir dor. As pessoas pegam algo, colocam em sua mente, fantasiam em cima daquele algo e evitam a todo custo. Meu Deus, como que eu vou falar com mulheres? Eu preciso comprar 15 cursos de sedução. Mas eu preciso controlar as minhas emoções. Não é só esperar 5 minutos antes de reagir. Eu preciso ter controle emocional. E minha rotina precisa ser perfeita. As pessoas criam monstros dentro de suas cabeças, reagem a esses monstros quando o processo era simples. Larga, desconecta. Tu consegue respirar com profundeza e pensar claramente, isso é verdade ou não? Tu já tá apto a controlar as tuas emoções. Tu consegue controlar ao menos um dia teu, tu consegue então ter disciplina e constância. Tudo aquilo que tu fez apenas uma vez é porque tu consegue fazer 1 bilhão de vezes. Eu não sei que dificuldade as pessoas têm em perceber que falar com papai e mamãe é o mesmo que falar com outras pessoas. Ah, mas aquela mina é muito gata. Não, é alienígena. Tu sabe conversar com os teus colegas, com os teus amigos, então tu sabe conversar com meninas. Talvez tu não tenha um pouco de noção do universo feminino, que é um pouquinho diferente. Há diferenças nos assuntos, há uma diferença de tratamento. Tu não trata as meninas igual tu trata os teus amigos, tá? Então, solta essas imagens que tu tem, esse esforço doloroso. Ai, se der tudo errado. Ai, estou despedaçado. Não. Aquilo que tu consegue fazer uma vez, tu consegue fazer 1 bilhão de vezes e em 1 trilhão de contextos diferentes. Portanto, eu não consigo te enxergar como alguém limitado. Se tu consegue se acalmar uma única vez antes de reagir com raiva, tu consegue fazer isso sempre. Se tu consegue se manter equilibrado um dia inteiro, tu consegue sempre. Se tu consegue conversar com pessoas, tu consegue sempre. Tudo, qualquer problema que tu tenha. Eu não sou organizado. Se tu conseguiu organizar o quarto uma vez, tu consegue sempre, consegue aplicar isso em outros contextos. Eu não sou disciplinado. Conseguiu manter disciplina um dia? Consegue todos os 365 dias. Claro, se tu ficar dizendo pra si mesmo, não, mas eu só sou disciplinado durante a semana, no fim de não. Repete isso 300 vezes, é claro que é isso que vai acontecer na tua vida. Palavras são auto-hipnose, não pode esquecer disso, ok? Gostando desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal e nem de deixar o like nele.